Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional às sextas, vamos fazer mais um vídeo da nossa série Barganhas da Bolsa, falando hoje sobre o setor bancário, né? Então já deixem os comentários aqui de vocês, se vocês gostarem do vídeo, dê um like, compartilhar e não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, tá? Nós tínhamos feito então a votação, né, entre setor bancário e elétrico. O setor bancário acabou ganhando. Como foi bastante parelha a votação, a gente faz na outra semana também um vídeo falando das barganhas aí do setor elétrico, que também está cheio de barganha. Acho importante, né, pessoal, contextualizar um pouco sobre o setor bancário. Para quem é mais antigo vai lembrar que até o final dos anos 90 nós tínhamos vários bancos no Brasil, Excel, Econômico e assim por diante, e depois, em função de uma grande crise que nós tivemos nos anos 90, nós tivemos uma consolidação muito grande, né? Então aqueles bancos estaduais foram privatizados e vários bancos privados foram comprados por outros bancos, e nós, nos últimos 20 anos, tivemos esse movimento de consolidação, né? Com basicamente a Caixa, o Banco do Brasil, o Itaú e o Bradesco aí mandando no mercado e surfando de braçada, bem tranquilo, o mercado bancário, né? Isso mudou nos últimos 5 anos para cá com esse aparecimento de várias fintechs, né? Então o mercado que era mais fragmentado e passou a ser concentrado, ele vai voltar a se fragmentar mais aí nos próximos anos, tá? Só para vocês terem uma ideia, essa aqui é a quantidade aí de fintechs que nós temos, tá? Isso aqui vai aumentar cada vez mais, sem falar que várias empresas também estão atuando no segmento financeiro, né? A gente pega algumas empresas de e-commerce, por exemplo, que também vão aumentar a atuação no segmento financeiro. Então, o que nós tínhamos? O mercado concentrado, né? E o mercado ele volta a ser mais pulverizado aí nos próximos anos. Claro que no curto prazo os grandes bancos eles continuam mandando, principalmente na concessão de crédito. Eles tinham lá mais de 90% de participação, chegou a 96%, baixou para 81% quando a gente pega os números do ano passado. Porém, né, pessoal, é difícil ainda emprestar dinheiro no Brasil. Quer dizer, difícil é receber, né? Porque emprestar é mais fácil, então não é uma coisa simples nesse sentido, né? Tanto que a gente vê alguns movimentos de bancos menores, né, eles voltando nessa pretensão aí de emprestar dinheiro. Mas, por outro lado, né, pessoal, isso vai acontecer no longo prazo. A gente já vê corretoras com cartão de crédito vão emprestar dinheiro também, isso aí vai acabar acontecendo. Então, num prazo mais alongado, os bancos vão sofrer sim com uma concorrência maior, né? Fora a questão de serviços, né? A gente pega previdência, pega a parte de fundos de investimento, que são uma receita muito boa. Hoje os bancos têm uma concorrência muito maior e a aceitação das pessoas é absurda, né, pessoal? A gente viu com o Pix, por exemplo, a aceitação das pessoas aí para utilizar esse tipo de serviço, tanto que nos últimos 3 anos, só de transferência, os bancos encolheram aqui 40%, né? Isso é um monte de receita que os bancos deixam de ter. Porém, quando a gente olha com essa visão aí de 3 a 5 anos, eles têm um cenário tranquilo, os ROIs devem se manter na casa aí de pelo menos 20% e eles têm bastante coisa para enxugar. Então, apesar desse cenário mais no longo prazo bastante desafiador, pensando aí nesses próximos 3 a 5 anos, principalmente esses grandes bancos aí estão numa situação bastante tranquila. Quando a gente olha, tá, pessoal, em relação às nossas carteiras de longo prazo, talvez os bancos combinem mais, né, e o setor financeiro com as carteiras de dividendos, mas nós temos as outras carteiras também, como a Thiago Prux, a Micro Small Caps, que são carteiras de longo prazo, baixo giro, né, pessoal, com 10 minutos por mês aí consegue manter as carteiras atualizadas. Nós temos nas outras carteiras também ativos do setor financeiro, e a gente não pode esquecer que esses bancos, principalmente os grandes, né, eles são uma posição mais conservadora, principalmente em momentos de inflação mais elevada, de juros mais elevados, que é o que a gente vive nesse momento, tá? Inclusive, para quem quiser depois fazer uma assinatura com a Capitalismo, não for cliente, eu vou deixar para vocês aqui o cupom Rentabilidade, que dá até 20% de desconto nas assinaturas no Full Trader e no Carteiras, tá? As informações todas aqui na descrição. Qualquer dúvida ali vocês podem nos contatar, tá? Antes de começar, tá, pessoal, eu quero fazer alguns adendos, né? Primeiro, em relação às fintechs, até vou pedir para o pessoal colocar principalmente o Nubank e o Banco Inter para a gente falar na semana que vem, também o Modal, tá? Que a gente não vai comentar porque foi comprado aí pela XP, tá? A gente entende sim que a maioria desses bancos aqui estão baratos, né? O único que a gente pede um cuidado um pouco maior é o BMG.
e eu já vou explicar por quê, tá? Os bancos têm riscos também, a gente pode ver, por exemplo, aumento de impostos aí nos próximos anos, tá? Isso não é de se descartar e talvez seja o principal risco aí desses bancos maiores, tá? E em relação às fintechs, a gente não tem nada contra o modelo de negócio delas, nem do Nubank, nem do Banco Inter. Inclusive, eu já comentei aqui algumas vezes que o Banco Inter, quando a gente pega e compara o Banco Inter com qualquer outra fintech ao redor do mundo, é o banco que tem a receita mais diversificada em relação a frentes diferentes de receita e com uma relevância grande em cada uma dessas frentes de receita, né? É um modelo de negócio que funciona bem, tanto que o Inter aí em breve vai ser listado lá nos Estados Unidos e a gente espera que nos próximos 10 anos aí pelo menos 50% da receita do Banco Inter venha do exterior, tá? Hoje não tem nada, vai aumentar aí para 50%. Claro que não dá para comparar com esses bancos aqui, principalmente em relação a essa questão de lucro, né, pessoal? Isso aí tá todo mundo careca de saber, como diz o outro, tá? Mas levando em conta a baixa, né, mais de 80% aí das ações do ano passado para cá, só em função disso, né, pessoal, para vocês terem uma ideia, o PVP, né, o preço sobre o valor patrimonial do Banco Inter foi para 1,4, né? Se a gente olhar aqui, já está parelho com outros bancos, tá o mesmo do Santander aqui, próximo do Itaú, em função dessa forte baixa do ano passado para cá, tá? Hoje eu não vou comentar sobre todos, né? Eu vou falar sobre os 5 primeiros, até para não me estender demais, e na semana que vem a gente fala a respeito dos outros 6 da lista, começando aqui com o Banco ABC, né? Que é um banco que opera abaixo do valor patrimonial, né? Isso que é o PVP, o preço sobre o valor patrimonial por ação, 0,76. Então o banco ele vale mais se a gente for comprar o banco mesmo, né? Os ativos do banco, esses ativos têm um valor superior ao valor de mercado, né? Por isso que ele tem o PVP aqui abaixo de 1. O PL, né? Que é o tempo que a gente demora para receber o retorno do investimento em anos, é de 6 anos, né? É o preço por ação dividido pelo lucro por ação, que é pegar o lucro da empresa e dividir pelo número de ações. Um yield bom aí na casa de 6,4% nos últimos 12 meses, tranquilamente considerando o preço atual aí acima de 8%, e um ROI, né, o retorno sobre o patrimônio, de 12%. Lembrando que os bancos, né, têm ROIs elevados quando a gente pega uma média histórica, né? Só recentemente aí que os bancos Itaú e Bradesco, por exemplo, deixaram de estar na lista aí dos bancos com os maiores ROIs do mundo, e no caso do ABC também, aqui tranquilamente poderia chegar num ROI aí acima de 15%, né? Para quem não conhece o ABC, é um banco relativamente novo, fundado ali no início, no final dos anos 80, era um banco do Roberto Marinho junto com a Arbem Corporation, e em 97 eles compraram essas ações, essa participação aqui do grupo Roberto Marinho, e em 2007 fizeram um IPO na Bolsa, tá? Lembrando que o Banco ABC é um dos únicos bancos nacionais, dos bancos brasileiros, né, com controle internacional e autonomia local, né? E esse Arbem fica no Bahrein. Eu sei que tem muita gente que questiona em relação a isso, né? Mas até hoje o controlador nunca deixou o Banco ABC na mão, e o Banco ABC ele trabalha focado, né, em operações para empresas médias e grandes, aí, empresas que têm uma receita acima de 2 bilhões, e eles basicamente vão acabar e vão continuar crescendo aqui nesse segmento. Então eles vão fazer mais do mesmo, vamos dizer assim, o que é interessante nesse sentido, né? Então eles trabalham também com essas operações de fusão, aquisições, operações de mercado de crédito, enfim. É um banco que tem uma gestão de risco bastante interessante, né? Eles são bastante conservadores nos critérios, né? Isso dá segurança, o banco é sólido, tem bons indicadores de Basileia, tem um índice de mobilização adequado também, e é um banco que tem uma estrutura bastante enxuta, né? Então, nesse sentido, é um banco bem interessante. Temos aqui o Banco do Brasil, né, pessoal, que todo mundo conhece, né? Um gigante, um banco bastante resiliente, né? Trabalha com diversos serviços bancários, e é um banco que é muito forte no agro, então ele tem uma carteira mais protegida quando a gente compara, por exemplo, com o Banco Santander e com o Bradesco, tá? O Banco do Brasil deve divulgar bons resultados, né? A gente imagina que as provisões devam continuar aí abaixo de 2019, a gente não enxerga inadimplência descontrolada em 2022, e tem uma questão bastante interessante aqui do Banco do Brasil, que foi a melhora, né, de eficiência do banco aí de 2016 para cá, né?
tanto que a gente olha em termos de despesas com pessoal, despesas administrativas, o Banco do Brasil fez um trabalho bastante interessante. E considerando que eles têm um payout médio, né? O que é o payout? O quanto eles vão distribuir de lucro em relação ao que eles têm de lucro, o yield tranquilamente do Banco do Brasil sobe desses 8% aqui para 10%, considerando o preço atual das ações. Lembrando, né, pessoal, que nós tivemos restrição do Conselho Monetário Nacional com os grandes bancos em relação a essa questão de pagamento de dividendos. Esse foi um dos motivos que os grandes bancos pagaram dividendos menores, e o outro foi essa questão de provisões para devedores duvidosos, tá? Outra questão que muita gente pergunta, e todo mundo sabe, né, que tem esse risco de longo prazo, que é essa questão da possibilidade de intervenção, porque vai depender sempre quem é o presidente aqui no Brasil, né, e pode ter algum tipo de interferência no Banco do Brasil. E outra questão que a gente acha que o Banco do Brasil ficou devendo um pouquinho foi na venda de ativos, né? Eles poderiam, por exemplo, ter vendido a parte que eles têm no Banco BV, tá? Entraria pelo menos uns 8 bilhões aí para o Banco do Brasil. Essa venda não foi feita, ano de eleições, dificilmente vai ser feita agora, mas é um banco bem resiliente, né? Tá com os múltiplos aqui bem baixos, o Banco do Brasil. Temos o Bradesco, né, pessoal, que é um gigante, segundo maior banco privado do Brasil, o terceiro no geral, mais de 70 milhões de clientes, tem um histórico aqui de aquisições impressionante nos últimos 50 anos, fez mais de 50 aquisições. Isso complica, né, pessoal, para esses bancos fazerem mais aquisições aqui no mercado interno, mas é possível, mesmo não sendo hoje o cenário, que eles cresçam também fora do Brasil. Inclusive, faz uns 2 anos aí que o Bradesco comprou um banco nos Estados Unidos, então tem uma possibilidade, mesmo que remota hoje, desses bancos grandes crescerem no exterior, tá? O Banco Bradesco divulgou resultados recentemente, o lucro 6,8 bi, uma alta de 5% em relação ao ano passado. Do lado negativo, né, pessoal, nós tivemos aqui a provisão para devedores duvidosos que cresceu novamente, subiu 20% em relação ao ano passado, né? Por outro lado, nós tivemos um desempenho bom aqui na margem financeira e principalmente nas receitas com prestação de serviços e as despesas operacionais, que estão bastante controladas. Lembrando que o Banco do Bradesco é muito forte na parte de saúde, né? Inclusive, eles têm uma participação grande no Fleury, tá? E a gente imagina que o Bradesco possa participar desse movimento de consolidação no mercado de saúde que vem ocorrendo aí recentemente. Inclusive, a gente espera, né, ainda esse ano alguma novidade interessante nesse sentido. Também é um bom pagador de dividendos, né, pessoal? Está com o yield aí na casa de 6%, mas tranquilamente aqui pode operar entre 8% e 10%, opera abaixo do patrimonial, um PL aí na casa de 6 vezes, e vale a pena comentar também desses bancos, né, quando tem a maioria deles mais de uma classe de ação, normalmente, né, eles pagam o dividendo igual, claro que não para a Unity, né, até porque a Unity tem um pedaço de ON e PN, então seria entre aspas, um somatório, mas no caso aqui, por exemplo, do Itaú, né, ele paga a mesma coisa. Então, o que vale mais a pena, né, pessoal? Comprar aquela ação que é mais barata na bolsa. Se o Itaú 3 é mais barato que o 4, vale mais a pena comprar o 3, até porque o yield vai acabar sendo maior, tá? Nós temos aqui o Banco Mercantil, que é um banco um pouco fora do radar, apesar da gente já ter comentado um pouco sobre ele. É uma small cap, né, pessoal? Vale em torno aí de R$1 bilhão, então seria quase uma micro cap. É um banco mais antigo, foi fundado lá nos anos 40 e hoje, basicamente, ele atua focado com beneficiários do INSS. Então, o que eles fazem? Eles participam daqueles leilões, eles pagam para poder comprar essa base de clientes e oferecer os serviços e os produtos de crédito, corretagem, crédito consignado e assim por diante. E hoje eles são muito fortes em Minas, né, e também no interior de São Paulo, e é um mercado que vai crescer bastante até com o envelhecimento da população, então o que não vai faltar para eles são clientes aí no futuro, e esse tipo de negócio tem uma previsibilidade bem bacana, tá? Então tem ROIs elevados aqui, um lucro bom, e também é um bom pagador de dividendos o Banco Mercantil, tá? Tranquilamente, com lucro normalizado, aí aumenta aqui para uns 8% o yield, e já tem um ROI aí na casa de 16% também, operando abaixo do valor patrimonial, tá? E temos o BMG, né, pessoal, que esse aqui sim a gente recomenda um pouco mais de cuidado, né? Até porque ele tem riscos aqui relacionados principalmente à parte do consignado. Inclusive, quando eles fizeram o IPO, um dos nossos analistas aqui comentou que eles estavam fazendo provisões
né, provisões de perdas relativas a esses processos bem abaixo do que deveria ser feito, inclusive depois eles acabaram voltando, né, e realmente fazendo provisões maiores, tá? Então a gente enxerga um passivo grande dessa parte de consignado. Claro que eles diversificaram, vêm diversificando a receita nos últimos anos, mas tendo outras opções mais interessantes, a gente acha um pouco arriscado hoje o BMG, né? Inclusive para quem gosta então de consignado, né? A gente tem o Banco Mercantil aqui que tem um risco bem mais baixo aí do que o BMG, tá certo? Hoje eu vou ficar nesses 5, tá, pessoal? E na semana que vem aqui a gente faz um vídeo, até para eu não me alongar demais falando a respeito dos outros. Lembrando, né, que além das carteiras de longo prazo, nós temos várias estratégias aí de médio, de curto prazos. Tem carteira de criptoativos, tem carteira de fundos imobiliários, carteiras diversificadas, tem estratégias como essa do rastreador, que são aí de 3 a 6 meses, todas elas, né, mesmo com os altos e baixos aí de curto prazo, com resultados bastante positivos no longo prazo. Não esqueçam de aproveitar o cupom e as informações na descrição, como eu comentei. Qualquer dúvida, nos chamem no WhatsApp ou no Telegram, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!